A gente ficou surpresa da quantidade de imigrantes, a gente ficou com medo assim, nossas filhas vão ficar sozinhas, vão ser as únicas de outro lugar, nada a ver. Algumas das escolas você precisa ter um passaporte europeu. E aí eu já fui pulando dessas porque eu vim com passaporte brasileiro, a gente não tem passaporte europeu. Já me perguntaram assim, não, mas meu filho ainda não lê, então ele vai começar um ano para trás? Não, ele começa no ano mesmo, da idade dele. Fala galera do Na Vibe! Estamos de volta. Convidão hoje com convidados, vários convidados, porque a gente vai falar de um assunto que vocês pedem muito. Cadê a Estela? O que é? Falar sobre o que? CNH? Cadê a Estela? Sobre imigração, que a galera... nós vamos falar sobre educação infantil aqui na Inglaterra. Como é que é? Estela, você tá gostando? Você não vai comer esse muffins agora não, né? Não tá na hora do almoço ainda não. E olha só esse cenário, gente. Como a cidade fica linda no outono. Então, nós vamos falar hoje sobre educação infantil. Então, nós vamos falar com a Carol, que além de professora aqui no Reino Unido, ela também é mãe de 2 crianças lindas e ela vai falar um pouco dessa experiência também das escolas aqui na Inglaterra. E antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque já sabe, toda semana 2 vídeos. 2 vídeos. E não se esquece, se você precisa de contador brasileiro aqui na Inglaterra, chama quem? Chama o Raul. O Raul é contador brasileiro e todas as informações estão aqui na descrição do nosso vídeo. E sem delongas, bora lá o que interessa. Cintia, vamos apresentar aqui. Bora lá que a Carol tá aqui. Oi, Carol. Vamos chegar pertinho. Oi, pessoal. Tudo bem? Tô aqui Carol, com Serena e Estela. Oi, dá um oizinho aí, ó. Dá um oi. Dá um oi aqui pro pessoal do YouTube. Vai, Serena, fala galera do YouTube. Au. Então, Carol, se apresenta um pouquinho pra gente. A Carol veio aqui com visto de trabalho, né, pra dar aula. Como é que é a experiência? Como é que foi pra você? Eu sou a Carol, a gente é de São Paulo, eu sou professora de física e a gente veio aqui, eu vim dar aula de física aqui. Lá em São Paulo eu sempre dei aula de física, já dei aula um pouquinho de química, de matemática também, dei aula particular, dei aula em escola brasileira. Nos últimos 4 anos eu estava dando aula numa escola britânica lá em São Paulo. E aí eu peguei a experiência, entendi um pouco como é que funciona o esquema aqui, como é que funciona o sistema. E como eu já trabalhei nas 2 escolas, tem muita diferença, assim, tanto nas séries, como funciona, e principalmente na minha matéria de física tem bastante diferença, tipo assim, aqui eles fazem muito mais experimentos. Eu não sei vocês, mas a minha escola tinha um laboratório, mas que a gente não caía. E eu era um que estava lá sempre trancado, assim, a gente nem ia lá. E aqui, assim, a parte experimental é muito importante, é uma parte bem importante do ensino. E aí você veio então com visto de trabalho, aplicou no Brasil, veio com visto. Isso. Foi um processo simples para a professora? É uma área que está, né, no Shortage Occupation List? Tá precisando. Eu acho que professor tá em falta em tudo que é lugar, né? Verdade. E, nossa, no Brasil, assim, era super difícil de achar professor de física. Nessa última escola que eu tava trabalhando, que era escola que você tinha que dar aula em inglês, né? Nossa, quase impossível achar alguém no Brasil que dá aula em inglês e mesmo de física. E professor bom de física já é meio difícil, aí que dá aula em inglês. E lá também eles contratavam os gringos para vir dar aula. Na minha escola era mais ou menos metade professores brasileiros, metade gringo. Enfim, aí a gente já tinha conversado sobre morar fora um tempinho. Não era nenhum sentimento de, eu odeio meu país, quero ir embora, que eu não gosto. É assim, gosto daqui, tem seus problemas, quero conhecer um lugar novo, aprender. A gente que tem filha dá essa oportunidade para elas, né, de conhecer uma outra língua, conhecer outro lugar, conhecer outra cultura, respeitar outras pessoas. E se tiver bom, fica. Se der saudade, se quiser voltar, volta. Esse era o... E também você já tinha vindo pra cá, né? Foi por conta disso aí que você falou, esse lugar... A gente gostou muito. Quando a gente veio uns 7 anos atrás, passar as férias, passou o ano novo, né, London Eye, com as folgas, foi super lindo. E nessa época a gente falou, se a gente fosse morar em algum outro lugar, a gente moraria aqui. A gente se apaixonou. Assim, a gente, na época, veio pra cá, aqui pra Londres e Berlim. A gente gostou de Berlim também, foi bem divertido. Mas não era, assim, a paixão bateu aqui, a gente gostou. E aí a gente decidiu tentar, vamos tentar alguma coisa. Ele trabalhava, meu marido, né, trabalhava lá no Brasil, já trabalhou com cozinha e ultimamente estava trabalhando com futebol. E aí a gente escolheu aqui, porque aqui o futebol também diz a lenda que eles gostam tanto de futebol. Gostam muito, acho que né? é mais que brasileiro. Eu vou mostrar ele aqui, ó. Dá um salve aí, ó. E aí, galera? Aí, ó. Tudo bem, pessoal do Na Vibe? Tamo junto aí, ó, lá. Tá da minha área lá, hein? Tá bom na serra. Zona Boa, Sul, é bonito. nós, a quebrada Cotidiano tá difícil. Na Zona Sul, cotidiano difícil. Aí a gente pensou, se eu for já com emprego, também vai ser fácil dele achar.
E aí eu tentei nesse visto de Skilled Worker. Nem sabia muito bem o nome do visto, mas eu entrei no site, tem alguns sites específicos para procurar emprego para professor. E aí o legal é que eu já tinha essa experiência do currículo, porque é isso que eles acho que pedem, né? Não só falar inglês, mas acho que se for pedir tentar um emprego aqui, é ter essa experiência de como funciona. Então, por exemplo, como no Brasil a gente tem educação infantil, depois tem o ensino fundamental e o ensino médio, e a gente se prepara para o quê? Para o vestibular e Enem, né? Então essa estrutura que é importante, eu acho que conhecer, de como funciona aqui. Oi, gatinha. E a escola que você dava aula no Brasil, seguia a estrutura do Brasil ou seguia uma estrutura britânica porque era uma escola inglesa? Seguia a estrutura britânica. Na verdade, assim, eles eram um currículo bem misturado. Eles seguiam tudo que precisava para o Brasil, para a legislação brasileira, para estar tudo certo. Então eles tinham aula em português, história do Brasil, geografia do Brasil, mas o foco era para as provas daqui. Então eles faziam o IGCSE, que é uma prova daqui. Então, como que funciona aqui? As crianças pequenas vão normalmente para a nursery, que seria uma creche, né? Até uns 3 ou 4 anos. E aí depois, com 4 anos, eles conseguem entrar na reception, que é tipo um prézinho. E aí o primeiro ano daqui é com 5 anos, que a minha filha mais velha entrou agora. Seria o primeiro ano do ensino fundamental? Seria mais ou menos o primeiro ano. No Brasil, o primeiro do Fundi 1 é com 6. E aqui é com 5. É quase igual, seria... E aí a primary school aqui seria o fundamental 1. Então, que é a escola que a minha mais velha tá. Então as escolas normalmente aqui são bem separadas. E a escola minha do Brasil era legal que era tudo junto. E tem várias escolas que são assim, de 3 a 18 anos, assim, né? Aqui a maioria das escolas são bem assim, tem a nursery para os pequenininhos, tipo uma escola de educação infantil, tem a primary school e tem a secondary school, que é onde eu trabalho. E elas hoje estudam em escola pública ou escola particular? A nursery tem que ser paga, então é uma como se fosse uma creche. Aqui não tem uma creche, por exemplo, do governo? Eu acho que não tem. O que acontece é o seguinte, tem as nurseries e quando a criança atinge uma certa idade, você tem 15 horas pagas pelo governo ou 30 horas se os dois pais trabalham, né? E aí a gente tem que ver essa questão do visto, como é que funciona a gente que chega aqui com visto como imigrante, né? Eu não sei como é que funciona essa questão das horas. Mas em geral é assim, depois, acho que quando a criança faz 3 anos, você tem umas horas pelo governo, mas a escola em si não é pública. E aí a primary school, que é a que a minha filha entrou no primeiro ano, ela é a escola pública. E aí, assim, para comparar, a escola pública daqui era muito parecida com essa escola de elite que eu trabalhava lá no Brasil. Sério? Então, assim, a secondary school que eu trabalho aqui é uma escola independente, eu chamo de independent school, private school, seria uma escola privada. Então, a que eu trabalho aqui é como se fosse uma escola particular mesmo. Mas se você for comparar com as escolas públicas daqui, é quase a mesma estrutura, é a mesma pegada. Então, não tem essa comparação de que no Brasil quem tem dinheiro vai para particular, porque a pública não é tão legal. Não, aqui então, não. A pública é muito boa. Como é que é aqui, por exemplo, o ensino fundamental, aqui que é o primary school, é igual o do Brasil? É primeira, segunda, terça e quarta série? São 4 anos? Aqui são 6 anos, acho que até sexto. Aqui eles chamam os anos tudo bagunçado, que a minha escola do Brasil era uma coisa, a escola brasileira outra coisa, e aqui, dentre as duas escolas que tipo a da minha filha e a minha, eles mudam os anos. Mas enfim, acho que são 6 anos que são... No ensino fundamental. Que seria o Fundamental 1, e aí depois eles vão para secondary. Então a minha filha entrou agora com 5, então com 5 anos você entra no primeiro, e quando você faz 11, você vai para secondary school. Que seria ensino médio no Brasil. Só para vocês entenderem como é que funciona, porque às vezes vocês ficam perguntando, mas o que é ensino médio, o que é fundamental, então só depois dos 11. Seria o Fundamental 2 e ensino médio é com 15 e 16. Então, no Brasil, assim, tem o Fundamental 1, Fundamental 2, que seria o 6º ao 9º ano, e depois o ensino médio. E aqui, as provas e as divisões são diferentes. Então, quando você vai para essa secondary school, seria o 6º ano. Aí tem o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. E depois tem o sixth form, que seriam como se fosse 2 anos de ensino médio. Quando terminam esses 5 primeiros anos da secondary, tem uma prova, que aqui, quem é daqui normalmente faz o GCSE, e quem fazia do Brasil, por exemplo, a gente faz o IGCSE, que é o International. É tipo uma primeira prova. E você disse que você está há quanto tempo já na escola? 3? Você chegou em junho, né? A gente chegou aqui em julho.
Aham. super recente, né? 3, 4 meses. É, e aí começou agora em setembro. O ano começou em setembro. E aí, como é que foi o processo de adaptação para você? Porque você já trabalhava lá no Brasil, numa escola britânica. Teve muita diferença para você? Ou... Tem bastante coisa diferente, mas eu achei surpreendente o quanto a escola era parecida em alguns aspectos. Porque lá no Brasil era uma escola bem diferente, eles já seguiam essas provas, a gente fazia... no final da escola deles, quando eles terminavam o Sixth Form, eles faziam o IB, que é International Baccalaureate, que é uma prova internacional. E aqui na minha escola, por exemplo, eles fazem os A-Levels, que seria o vestibular deles daqui. Então isso é uma diferença. Assim, eu que dou aula de física, é bem parecido o currículo, então não foi uma diferença assim tão grande. Mas a questão do dia a dia era até bem parecido, o uniforme era parecido, esses uniforminhos diferentes daqui. O fato de ter armários, que é uma coisa que a gente vê muito nos filmes, eles põem as coisas nos armários e deixam até em armários, tinha nessa escola também. Eu acho eles aqui muito educados, bem diferente da escola do Brasil, por exemplo. Se eu termino a aula e vai bater o sinal, se eu falar assim, então beleza, pessoal, obrigada, próxima aula a gente continua. Se eu não falar, vocês podem sair da sala, eles não saem da sala. Sério? Demais. Às vezes mesmo se bater o sinal. Normalmente se bater o sinal, eles já estão meio que querendo sair. Mas muitos deles eles ficam esperando assim. Que demais. Posso ir? E quase todos eles falam thank you. Eles agradecem depois de todas as aulas. E aqui a escola reprova, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, se o aluno não foi bem, não passou na prova, ele faz uma recuperação, Então, ou é igual ao Brasil isso que é? A recuperação é uma coisa do Brasil, na verdade. É até engraçado que os gringos tinham que falar recuperação lá na escola britânica que eu trabalhava e não sabia falar direito. Porque aqui eu acho que é um pouco mais contínuo. Na verdade, tem menos recuperação. Eu não fechei o ano aqui ainda para ver exatamente como é que funciona na minha escola, mas nessa escola que eu trabalhava no Brasil, eles falavam que aqui não tem muito esse conceito de não passou, tem que então fazer uma outra prova. Não, eles vão fazendo uma ajuda contínua, assim, e vai continuando. Então aqui a gente ainda está meio que o ano começou em setembro, né? E a gente ainda está nessas primeiras provinhas. A gente ainda não fez essa parte de quando alguém está com muita dificuldade. Mas essa parte de recuperação, faz provas e repetir de ano, eu acho que é mais coisa do Brasil, aliás. Aliás, a ajuda de recuperação aqui é mais contínua, tipo na hora do almoço, depois da aula, você tem umas sessões assim com os alunos de... Um acompanhamento maior, né? Para que o aluno não precise ter que fazer um ano de novo, né? Que não fique para trás. Aqui uma coisa bem legal é que tem bastante contato com a família e tem uma coisa que chama o Pastoral System, que eu sou, por exemplo, tutora. Então não só eu dou aula, mas eu sou tutora de um grupo de 14 alunos. E aí eu sou a ponte entre a casa, né, os pais e a escola. E então eles são muito mais próximos com a família do que numa escola no Brasil. No Brasil, por exemplo, em escola brasileira eu tinha turma de 40, 45 alunos e você não consegue criar vínculo com todos eles e sei lá, 10 turmas. 450 alunos não tem como conhecer todo mundo. E aí aqui tem esse sistema que é mais voltado para o lado, sei lá, humano do aluno, não só para notas, então é para ver se ele está bem, é para a gente conversar entre os professores e tutores se alguém precisa de mais ajuda. Até em questão emocional, a gente fala muito mais de, vamos fazer uma ajuda, fulaninho lá está passando, os pais estão se divorciando ou está passando por uma coisa difícil. A gente sabe disso, a gente conversa sobre isso e tem como fazer esse apoio. E como é que foi para você como mãe, a adaptação de colocar a filha na escola, dessa mudança, né? Porque aqui não é só o sistema que é diferente, mas o clima é diferente, os amigos são diferentes porque são muitos imigrantes. Como é que foi essa adaptação? A gente ficou surpresa da quantidade de imigrantes, a gente ficou com medo assim, nossas filhas vão ficar sozinhas, vão ser as únicas de outro lugar, nada a ver, tem muito imigrante na escola delas, tem muito imigrante na minha escola, que é uma escola privada. Inclusive é esquisito isso, porque no Brasil que a gente tem, é tudo misturado, né? A nossa não tem uma raça definida, todo mundo de tudo que é lugar. E na escola que eu dava aula era praticamente todo mundo branco. E aqui, que é a Inglaterra, que a gente pensa que todo mundo é branco e igualzinho, não, tem gente
tem indiano, tem gente de um monte de lugar da África, tem gente de todos os lugares do UK aqui, tem gente de tudo que é lugar do mundo. Dos outros países da Europa Dos outros também. países da Europa, bastante poloneses, a comunidade polonesa lá na cidade é bem grande. E aí as minhas filhas adaptaram bem porque tem bastante imigrante. A minha filha mais velha já falava inglês, no caso, então a gente não ficou preocupado tanto com isso. O clima, a gente chegou aqui quando estava já um pouquinho... Já estava quente, né, na verdade, a gente chegou no verão. Então aí a gente vai se acostumando com o frio aos poucos. E aí pra colocar as meninas na escola, então como a pequenininha é bebê, então a gente tem uma bebê de 1 ano e meio, ela foi pra nursery. A gente visitou nurseries perto de casa, perto do trabalho. Como ia ter que pagar de qualquer jeito, a gente foi vendo os preços, foi vendo o que cabia no orçamento, qual que a gente gostava, e a gente colocou nela uma bem caseira, assim, bem aconchegante, assim, era bem numa casa, não é grande, não é uma escolona grande. E qual que é a média de preço, mais ou menos, de uma nursery aqui? Eu acho que por dia é umas 50, isso acho que varia muito do bairro, da cidade, do lugar e do tipo da nursery também, mas acho que é tipo umas 50 libras por dia, o dia inteiro. E aí depois quando a criança faz uma certa idade, 3 anos, você tem algumas horas, 15 horas, depois 30 horas, pagas pelo governo. E aí a minha mais velha já entrou no primeiro ano, no Year 1, e aí a gente... Foi bem tranquilo, aliás, assim, você entra no site do council da sua cidade, faz lá um cadastro, e aí eles te dão 3 opções de escolas. Então, você coloca a sua primeira opção. Em geral, eles vão escolher a escola mais perto. Eu acho que esse é o primeiro... Eles já te dão a opção de escola, já que são mais próximas pelo seu postcode lá. Você põe o postcode, mas você que coloca as que você quer. Mas cada escola que você visita, você consegue visitar o site para ver todos os detalhes. Cada escola também, eles divulgam como é que eles decidem em que eles vão aceitar. Então, assim, o primeiro fator é a distância. O segundo é se já tem irmãos. O terceiro é, por exemplo, a religião, porque tem algumas escolas que são Church of England ou que são religiosas, né? Então, se você já é da mesma religião, você já consegue entrar um pouquinho mais fácil. E qualquer pessoa pode fazer? Porque, por exemplo, você vai entrar então no site do Consul. O Consul é como se fosse a subprefeitura do seu bairro. Então você chegou aqui, você entra no site, por exemplo, eles moram em Southampton, mas se você vem para Londres, você vai procurar qual que é o nome do seu bairro, coloca o Consul do seu bairro. E o que eu preciso para aplicar para essas escolas? Que tipo de documento que eles pedem? Eles pediram poucos documentos, aliás, para entregar, para fazer. Depois que ela foi aceita, que a gente levou os documentos. A gente levou a certidão de nascimento, mas se eu não me engano, quando a gente fez a inscrição no site, a gente colocou o nosso BRP, né? O BRP, que é o nosso documento daqui, né? Eu acho que a gente resolveu a maior parte das coisas com o BRP e se a gente mostrou o passaporte foi bem raro, assim. Uma coisa legal de falar é que a gente usou o site do Ofsted, que é um site do governo, que eles fazem inspeções nas escolas e tem uma nota. A escola tem uma nota, então se ela é excelente, ela é boa, precisa de melhoras. Então você vai vendo e nesse site do Ofsted, então você pode... O que a gente fez? A gente falou, a gente vai provavelmente morar nesse bairro aqui, que estamos vendo casas aqui, a gente não tinha uma casa específica, a gente estava procurando tudo ao mesmo tempo, né? Casa para alugar, escola. Então vamos procurar as escolas nesse bairro. Aí a gente fez uma lista das escolas, entrou nesse site do Ofsted e aí viu as notas dessas escolas para ver. E lá mostra tudo, a quantidade de imigrantes, aonde que a nota está exatamente boa, não tão boa. Então, em matemática, em línguas, onde que esses alunos estão melhores, né? E aí a gente procurou essas notas, escolheu as escolas que estavam ali perto. E aí foi assim que a gente decidiu também essa ordem de aplicação. Ela teve sorte que na escola do Brasil ela já estava aprendendo a ler em inglês. Então aqui eles têm, nessa parte de aprender a ler, que eu já vi bastante gente perguntando assim, e aí, como é que eles entram do nada sem falar inglês? Eles fazem um sistema que chama Phonics, que é aprender a ler e a identificar a palavra pelos sons de cada letra e das letras juntas, né? Então eles vão quebrando as palavrinhas pelos sons. E em inglês, vocês sabem que vocês estavam aprendendo aí, que é difícil de ler. Cada palavra parece ter uma pronúncia diferente, né? Então para ela que está aprendendo, quando é o sozinha é uma pronúncia, quando é a sozinha, quando junto é outra coisa, quando tem é outra coisa, então tem que decorar cada um dos... Mas eu diria que sim, uma criança na idade dela, por exemplo, de 5 anos, que está aprendendo a ler, quando muda para cá, eles ensinam do zero, assim, não é uma coisa muito... Não é uma coisa que para o pai ficar preocupado, né? E eles aprendem super rápido, né? Isso aí, Você tem algum aluno, é que você já está
Na secondary school, Na que eles são mais velhos, né? Mas tem algum aluno que é imigrante, que ainda não fala completamente a língua? Não, na minha escola, como ela é uma escola particular, eu acho que eles diferente. têm que falar, porque Senão não é aceito. eles têm um processo de admissão, de seleção. Legal. Mas tem alguns que tem dá pra ver pelo sotaque, que eles já chegaram talvez há um pouco menos de tempo, ou que eles são de algum outro lugar legal. Aliás, é super legal. Diferentes sotaques, você tentar descobrir de onde eles são, tá? Tem gente da Polônia, tem gente de outros lugares que eles já estão super adaptados. E na minha escola, como eles são mais velhos, eles normalmente já falam inglês porque eles têm esse processo. E você acha que por conta de você ter trabalhado numa escola britânica no Brasil, isso facilitou? Ou você acha que se você não tivesse trabalhado, talvez você não estaria aqui hoje? Ah, não, com certeza. Para eu vir trabalhar aqui foi o que abriu portas, porque daí... Ah, outra coisa que foi legal é a pandemia. É esquisito falar isso, foi legal a pandemia, mas enfim... Nós, professores, a gente se reinventou, teve que dar aula de jeitos novos e tal, e começou a dar aula por Zoom, por chamada, né, online. E eu dei uma aula para uma turma aqui, Que louco, da escola daqui, lá da minha casa. Então, acho que talvez em outros tempos isso não seria possível. Então, nessas escolas, normalmente você tem que fazer uma aula teste, para eles verem como é que você é, além de entrevistas e tal. E isso me possibilitou, porque agora as crianças já estavam acostumadas. Eu dei uma aula normal, porque eles estavam no lockdown. Quando eu dei essa aula teste, que foi no começo desse ano, eles estavam durante o lockdown. As crianças estavam em casa, seria uma aula como eles teriam com o professor deles normal, né? E aí durante a entrevista também foi bastante importante, porque como eu tinha essa experiência, eu já fui falando, já trabalhei com esse pastoral system, eu já fui tutora, eu já conheço como é que funciona, os experimentos, as provas, tudo isso já facilitou. Eu não sei, se tiverem aí professores assistindo aí o canal, que quiserem, sei lá, tem essa ideia de vir dar aula, pode ser que sejam professores especialistas igual eu, de Fundo 2 e de médio, ou alguém que tem pedagogia ou que dá aula para criancinha. Dá para vir. Tem gente que pensa em traduzir, fazer aquela equivalência do diploma. Eu nem precisei fazer isso. porque assim, eu não sei se foi a minha escola exatamente, mas eles queriam ver se eu tinha a experiência dando aula, a experiência com o currículo deles, com as provas, com esse tipo de aluno, com esse tipo de aula e tal. Eu mostrei meus diplomas, eu sou licenciada, sou formada em licenciatura, tenho pós-graduação em psicopedagogia. Então eu mostrei tudo isso, mas eles não pediram assim, você vai ter que fazer uma equivalência e tal. O que tem existe uma graduação, uma qualificação aqui, que é o QTS, que é Qualified Teacher Status, que é, você é professor aqui, um carimbão lá. Entendi. Então, para quem está começando a carreira aqui, é como se você faz um estágio e tal, e aí consegue. Eu, como já dou aula, estando aqui, eu vou só tentar esse carimbo, digamos assim, essa qualificação, provando que eu já dou aula, eles podem vir assistir minha aula, a minha escola vai mandar alguns documentos e tal, como eu já dou aula há bastante tempo, então tem como tirar esse diplominha, essa qualificação estando aqui. E aí eu queria que você deixasse o site, qual que é o site, né, para quem é da área de educação, procurar as vagas no Skilled Workers? Legal. Então eu procurei, eu não fui direto no site das escolas, tem um site que chama tes.com, TES.com, esse é o que eu mais gosto. Tem recursos, tem coisas para usar durante a aula, assim, folha de exercícios e tal, tanto desde isso para coisas para usar nas minhas aulas, e também vagas. E tem um chamado Teach Away, e foram os dois que eu usei, mas esse tes.com eu achei que é um dos mais legais. Tem bastante escola que coloca lá as vagas e aí eles colocam exatamente o que você precisa. Algumas das escolas, elas cobram, você precisa ter um passaporte europeu, por exemplo. E aí eu já fui pulando dessas porque eu vim com passaporte brasileiro, a gente não tem passaporte europeu. A gente ainda vai tirar, porque minha avó é portuguesa e tal, mas a gente veio totalmente com passaporte brasileiro. Então eu procurei a vaga, entrei lá, você você aplica, vai respondendo as perguntas e aí eles selecionam os currículos e você faz a entrevista. E eu acho bacana para quem tem essa ideia.
Eu acho super triste que pouca gente quer ser professor hoje em dia. Você pergunta para os jovens aí, para os meus alunos, para a criançada, pouca gente quer ser professor, já faz um tempo. Por isso que está com falta de professores, tanto aqui quanto no Brasil, né? Se ele falou, não precisa fazer teste não, vem. Vamos. Não ligar nada de diploma, não, vem que Tem experiência, só vem. Eu acho que é isso, eles me viram dando aula, né? Que acho que é uma das coisas mais importantes. Eles pediram que eu tivesse uma qualificação aqui lá do Brasil, então pediram isso, mas só não pediram para traduzir. Mas eu acho bacana também que é possível, né? Que é possível. Vir como professor e que professor, a carreira, professor te traz esse tipo de coisa. Era um sonho meu, que eu fiz virar um sonho do meu marido também. E era uma coisa que a gente queria fazer. E eu consegui vir por ser professora. Então, assim, o professor é uma carreira que às vezes não é muito bem valorizada, o pessoal não quer ir porque não vai ganhar muito dinheiro, ou porque não tem muito prestígio, né? Assim. Mas aqui você percebe que a valorização do professor é diferente, né? Mas aqui eu acho que valoriza um pouco mais. Ainda não é dos países assim que super, mas valoriza mais, respeita um pouco mais. E, assim, no Brasil, quando eu falo sou professora, todo mundo fala, nossa, muito legal. Tipo assim, nunca seria, entendeu? Parabéns, vocês têm muita paciência. Mas eu acho que as pessoas têm que valorizar mesmo, pagar melhor, perceber que o professor precisa de descanso. Tem gente que fica zoando, tem 2 férias por ano. É porque o que a gente aguenta em 4, 5 meses das aulas é difícil. A gente precisa de um mês para fazer um detox. E é bacana isso, de saber que professor, você consegue esse tipo de coisa. E aí é bom, e eu gostei de saber também dessa diferença que né, pro ensino no Brasil. As pessoas perguntam muito, mas será que as crianças vão se adaptar? Eu posso ir com o filho? É fácil arrumar escola? Então vocês perceberam que né? A Carol fez isso, além de vir mudança de emprego, né, para ela, com os filhos, com a família. Então é possível sim, a escola está aí, é só se informar direitinho para fazer matrícula, né? Não requer, nossa, vão pedir 300 mil coisas, não. As escolas te ajudam, né? As crianças não podem ficar aqui sem estudar, tem essa questão também, né? Sempre vai ter uma vaga e já me perguntaram assim, não, mas meu filho ainda não lê, então ele vai começar um ano para trás? Não, ele começa no ano mesmo, da idade dele, e a escola vai ajudando porque eles estão acostumados com isso. A gente pensa que, não, é só eu que tô... Não, tem bastante criança aqui que tá, eles estão super acostumados com fazer essa... Talvez eles até façam algum tipo de aula extra, eu não sei que minha filha não precisou, mas essa adaptação por causa da língua, né? Ai, que ótimo. Obrigada, Carol. Adorei conhecer vocês, a família, as crianças. Vem dar um tchau. Dá um tchau aqui, vem dar um tchau. Aê! Não, espero que vocês façam o maior sucesso, né? Parabéns pela coragem de trazer a família inteira, de enfrentar essa mudança que né? E que vocês façam muito sucesso. Que seja exemplo para muitos brasileiros aí que pensam em vir para cá, não desistir. E é isso. Que conselho você pode dar para os brasileiros aí? Tanto para quem quer vir profissionalmente e para as mães, né? Que você também é mãe. Eu acho que para as mães, fiquem tranquilas que eles se adaptam muito mais rápido do que você imagina. E para quem quer vir trabalhar, por exemplo, eu já vim com emprego, mas meu marido conseguiu emprego rapidinho, porque é dedicado, porque procurou os lugares certos, porque se esforçou, então também conseguiu emprego aqui. E acho que é o que você falou, Diego, não desista, tenta. O máximo que pode acontecer é você entrar lá no site, você se inscreveu e tal, ninguém responder, sei lá. Mas, em geral, pelo menos você vai aprender alguma coisa, a cidadania. Em geral, você vai aprender e vai ser uma experiência boa. A gente meio que tentou agora, estava no meio da pandemia, só tentando, vamos, vai que, né? E aí deu certo. Então o conselho é esse, tenta, joga, né? Procura vagas, tenta. Se você não passar de uma primeira vez, normalmente eles vão te falar, olha, a gente estava procurando alguém que tivesse isso ou aquilo. Você pode ir lá, melhora o seu currículo, estuda e se planeja. Mas eu acho que assim, o melhor conselho é tenta. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá, é verdade. Vai que dá. E vai com tudo, se joga porque assim, tem os perrengues, mas a gente aprende demais, vale muito a pena. Para as crianças, para quem vem com criança, assim, elas estão se divertindo bastante, estão aprendendo muito. Vão aprender a respeitar outras pessoas, outras culturas, que é o que a gente precisa, de gente que se respeita. Obrigado. Então dá um tchau. Não, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado, ó. Serena tá aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Tchau. Fala, galera. Deixa o like, se inscreve.
E Que até toda semana tem dois vidão. É isso aí, então. Obrigado. Até o próximo na Vibe, gente. Valeu.